Boa noite, pessoal. Temos mais uma live aqui hoje. A minha convidada é a Rociane Cruz. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a jornada de vida, transformação, através da constelação familiar. Eu só tô guardando ela entrar aqui pra gente poder começar. Oi, Rociane. Boa noite. Seja bem-vinda. Vou te enviar o convite aqui. Boa noite, pessoal. Oi, Olá, boa noite, Shaira. Tudo bom? eu tô, e você? Muito feliz por estar aqui, pelo convite. Feliz estou eu de ter você aqui. Para mim é uma honra ter você, ainda mais sabendo que é a primeira live que você participa. Sim, primeira live, Shaira. Olha Eu que orgulho! agradeço muito o convite, foi muito especial, né? E para compartilhar, né? Tudo que a gente vai conversar hoje. Eu adoro o sotaque de vocês. Muda um pouquinho, né? Estamos em Minas, mas em pontos diferentes. Sim, mas quando a gente conversa com a Claudinha, é tão gostoso esse sotaque que a gente fica conversando por horas, de tão bom que eu ouvi. Rociane, hoje nós vamos falar sobre um trabalho lindo que você desenvolve. E aí a gente vai contar um pouquinho para o pessoal a Sim. história aí da sua vida. E eu queria que você começasse a falar qual foi a transformação que aconteceu na sua vida dentro aí da constelação familiar, que é o nosso tema de hoje. Então, né? Constelação. É interessante porque o que eu observo, e no meu trabalho como psicóloga também observo isso, no meu trabalho como terapeuta, é que o que as pessoas buscam é uma leveza, né? É viver leve. E durante muito Uhum. tempo, Shaira, eu percebi que eu carregava alguns pesos. E que não eram só físicos, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Eu Sim. emagreci 60 quilos. Ainda estou em Nós vamos processo. mostrar o antes e o depois. E aí eu fui percebendo, com a constelação, o quanto os pesos emocionais eles se tornam dentro do nosso organismo processos de doença, processos de atraso de alguma forma, seja ele no trabalho, seja ele nos relacionamentos, seja ele na vida prática, no dia a dia. E aí a minha grande transformação foi conseguir transformar a minha vida de forma mais leve. Então, o que que eu fiz? Eu deixei um emprego público, tomei coragem, falei, vou fazer uma mudança de vida. Eu mudei de cidade. Deus, foi uma transformação e tanta, né, Rociane? Assim, eu fiz tanta coisa, Shaira, a partir da constelação, porque ela me liberou para viver. Eu acho que a proposta, todas as vezes que eu levo a constelação e que eu falo, e aí a constelação foi um grande presente na minha vida, que eu acabei recebendo um convite para trabalhar em Maria da Fé. Nós fomos o primeiro município a implantar a constelação dentro do SUS. Isso virou um trabalho de referência. Eu fui parar em Brasília para apresentar isso. Só para as pessoas conhecerem, Rociane, Maria da Fé fica lá para o sul de Minas. Sim, Maria da Fé está nos contrafortes da Serra da Mantiqueira. Olha É que bonito. frio! Frio, frio. Pensa, realmente, aqui a gente tem, junto ali com Monte Verde e tudo mais, a gente tem as temperaturas mais baixas da região, do país, né? Enfim, a gente está sempre no Jornal Nacional. E aí você implementou a constelação familiar em Maria da Fé. Você foi a primeira profissional a A usar trabalhar a constelação familiar lá. dentro do SUS, no Brasil. Aí, né? Maria da Fé é o primeiro município no Brasil a colocar, a implantar a constelação de forma sistemática. Porque outros terapeutas e a área holística, a gente acaba observando muito isso, é uma área muito doadora, né? Então é uma área que está Uhum. sempre... Então, assim, nós não fomos o primeiro município a ter constelação dentro do SUS, mas a implantar dentro da política pública.
E isso muda Olha. muito, Shaira, porque a gente começa a falar de acesso. Uma população, normalmente, que não tem acesso a essas teorias, que, como é o seu trabalho aí, né? Dentro dessa ferramenta Instagram, é dar Sim. acesso à saúde, à educação, a desenvolvimento. O que nós fizemos aqui dentro do município foi dar acesso a uma população que normalmente não teria a esse tipo de trabalho, né? E aí é interessante a gente observar isso, porque as pessoas, a constelação, ela fala de um sentir. Então, ela é muito mais esse processo do eu vivenciar na prática do que eu pensar, eu elaborar. Ela é muito vivência. E aí, quando Uhum. a gente percebe que alguém está vivendo constelação, a hora que a pessoa está literalmente transformando a própria vida. E é isso que eu fui percebendo, que a constelação foi a minha grande ferramenta para eu pensar que eu podia ser melhor. Acho que Olha todo que mundo quer, no fundo, ser uma versão melhor de si mesma, né? eu acho que o objetivo da gente estar aqui é ser melhor sempre, né? E ter. Eu quero que você explique um pouquinho, Rociane, o que é a constelação familiar. Se é uma técnica, o que, que é, para as pessoas entenderem e a gente continuar buscando, né, a constelação familiar para viver melhor. Tá certo. Então, vamos lá. A constelação, ela é uma teoria desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ela, na realidade, é uma ciência da vida, a ciência do relacionar. E ela é uma ciência muito importante, porque ela não é só relacionar com o outro, mas é um primeiro passo de relacionar consigo mesmo. Então, a constelação, ela fala de 3 ordens básicas. A primeira ordem que ela fala da hierarquia. Cada um tem o seu lugar. E isso é muito interessante, porque toda vez que alguém está fora do lugar, com certeza vai acarretar pesos, vai acarretar sofrimentos, vai acarretar impasses. A gente usa uma palavra muito legal na constelação, chama emaranhamento. Sabe aquele novelo Sei. todo? Emaranhado, né? E aí, toda vez que eu estou fora do meu lugar, eu vou fazer isso, né? Eu vou me emaranhar em situações que não me pertencem. Eu vou começar a resolver problemas que não são meus e deixo de viver minha própria vida. Uma outra coisa que a constelação fala, enquanto ciência, né, enquanto proposta, ela fala do equilíbrio entre dar e receber. Por quê? Se eu estou numa relação fazendo muito pelo outro, o que acontece comigo? Eu vou sempre querer, de alguma forma, nós vamos cobrar. Ah, mas o que uma mão faz, a outra não vê, não é isso que a gente aprende? Mas nós somos seres de troca. A gente aprendeu a sobreviver nesse processo de troca. Então, o que acontece? Uhum. Se eu faço muito, é porque eu estou escondendo lá profundamente uma carência. Eu estou fazendo muito pelo outro, esperando que alguém faça por mim. Então, o Hellinger foi percebendo que quando não tem equilíbrio nas relações, em algum momento essa relação vai se partir. E aí ele fala, então, como é uma ciência do relacionar, né? Então ele vai falando, olha, então você tem que ter equilíbrio. Olha, você tem que estar no seu lugar. E aí ele fala de uma coisa muito importante, de pertencer. Todos nós queremos ter valor. Nós queremos pertencer a um grupo, a uma família. Nem que for aquele grande amor, eu quero pertencer a alguém, né? E É aí a verdade. constelação, ela mostra que o quanto esse pertencimento ele é importante na nossa história de vida. Então, a constelação, ela traz essas ordens, o Hellinger identificou essas ordens, e ela é uma ciência. E ela é trabalhada através de algumas técnicas terapêuticas, e como eu falei, a constelação ela é uma vivência, ela é uma prática. Então, como é fazer uma sessão de constelação? É eu representar a minha dor, aquilo que está me trazendo sofrimento, o meu emaranhamento. Se a gente for falar em termos organizacionais, a minha disfuncionalidade, né? Enfim, eu Uhum. vou representar isso de uma forma concreta. Então, eu posso usar representantes, que são pessoas, ou eu posso usar âncoras, que são objetos. E aí eu passo a ver externamente aquilo que eu trago aqui dentro. É como se o meu inconsciente tivesse um lugar para ser visto. E quando eu vejo, Shaira, essa é a grande sacada, é ver. Quando eu vejo, eu tomo consciência. E já dizia Sócrates, né? Consciência é a luz, né? Platão é a própria luz. Então, quando a gente se ilumina,
eu posso sair da sombra e tomar minha própria vida, né? Isso E, é o bonito da constelação. E, consequentemente, iluminar todos que estão à nossa volta. E eu estou Sim, percebendo como você é um ser iluminado. é isso. Mas a Nossa, gente que só leva... luz! Tem uma máxima na constelação que fala assim: eu só levo o outro até onde eu já caminhei dentro de mim. Isso é uma máxima para qualquer terapeuta, né? Eu só posso conduzir o outro naquilo que eu já percebi. E isso que eu fui percebendo na constelação, eu fui utilizando ela na minha vida antes de querer ser terapeuta. Na verdade, eu não tinha nem intenção de ser terapeuta, viu, Shaira? Qual que foi a mudança que a constelação familiar fez na sua vida? O que ela trouxe para você, Rosiane? Amor. Que é o mais importante. Amor. O primeiro amor e um grande amor. Primeiro amor pela aceitação dos meus pais. Acho que a constelação me ensinou a compreender que da onde a gente vem é o grande presente que a gente tem na vida. Não importa o que houve. Não importa o que aconteceu. O ato, a concepção, a existência sua é o maior ato de amor. E a constelação me trouxe muita consciência de amor. Amor por mim mesma, amor pelos meus pais, porque quando você consegue honrar essa vida, quando você consegue agradecer existir, e o presente que é a gente existir nesse mundo, né? E aí quando você consegue fazer esse agradecimento real, a vida ela flui, as coisas acontecem. Então, na prática, eu passei a sentir mais amor. E aí, quando eu passei a sentir mais amor, eu comecei a buscar um lugar de trabalho que fosse melhor para mim. Não que o meu lugar anterior não fosse bom, foi ótimo, aprendi pra caramba. Adorei ser professora. Eu fui professora em colégio técnico, Chay. Dava aula de psicologia, RH. Você imagina, agitadinha do jeito que eu sou assim, tocava terror na escola. Adorava. Cheio de projetos e tudo. Mas eu fui percebendo que aquele lugar já não me satisfazia. Eu queria outras coisas e eu estava disponível para outras coisas. Então, foi um amor por mim, por tomar coragem. Então, a constelação me trouxe isso. A constelação me trouxe um amor para o meu relacionamento, para eu realmente tomar coragem e assumir a minha relação e casar. E na constelação tem um trem interessante que a gente fala, quando você está numa relação e não casa, é que você está esperando algo melhor, sabe? Então, Olha, casar é um comprometimento de falar, olha, você é a melhor coisa que podia ter acontecido para mim. E a constelação me deu essa coragem de fazer isso. e A constelação trouxe um amor por mim também, a ponto de eu cuidar da minha saúde, Shaira. Eu cheguei a quase 150, 155 quilos. nós vamos E, mostrar o antes e o depois. e aí, no momento em que eu entendi profundamente que a alimentação é a nutrição, é tomar profundamente a mãe, eu comecei a não precisar mais comer para me sentir amada. Entende também? E aí eu comecei a comer vida, que é o que eu falo muito com a Carol, que é a nutricionista que trabalha comigo, da gente aprender a comer comidas vivas, porque ali tem nutrientes, né? E a gente precisa se nutrir para a vida, nutrir emocionalmente e fisicamente, né? E o Mas que acho que é isso você. aí. E aí, me fala, o que você agradece? Nossa, Shaira. Primeiro, né? Acho que primeiro de tudo aos meus pais. Eu acho assim, a constelação me trouxe um pertencer a um grupo e aí eu agradeço profundamente a eles. Agradeço muito a vida porque nesse caminho de constelação eu tive a honra de ser constelada pelo próprio Bert Hellinger. Então, a minha obesidade, né? Esse tema obesidade foi o próprio Hellinger que fez a minha constelação. E isso expandiu muito a minha visão interna. Depois, 3 anos depois, a esposa dele, que é a Sophie, que toca hoje a constelação, eu tive uma outra oportunidade de olhar ainda para minha mãe através da Sophie. Então, eu fui constelada hoje. Se você pensa assim, é o criador da constelação, né? Eu tive essa honra de estar, de vivenciar a constelação através dele. E o quanto isso me mostrou
o inverso, né? A gente fala, então você tá... Não, o quanto isso me mostrou o lugar nosso de pequeno. Porque o Heringer era uma das pessoas mais humildes que eu conheci. Então, eu agradeço muito a vida e as oportunidades que a vida me deu. Porque foi um presente estar ali, foi um presente ser constelada por ele. E é isso que eu quero levar para as pessoas. O quanto a constelação ela é importante. Agora, de uma forma muito especial também, nesse novo momento de emagrecimento e de consciência corporal, eu tenho toda uma equipe que trabalhou comigo. E aí eu fui percebendo o quanto a nossa vida é um sistema. Ela precisa de todos, né? Então, assim, o primeiro momento meu de obesidade, eu tive um educador físico que chama Luiz Armando. E ele me ensinou, ele usa muito aquela filosofia do Nuno Cobra, que foi o treinador do Senna, de que a atividade física, ela é para compor o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Que não é só uma atividade física, ela é um acompanhamento para você. E aí o Luiz Armando foi um professor que me conectou com o meu corpo. Com esse corpo que eu ganhei dos meus pais, né? A hora que você olha para a constelação, você fala, olha, como é importante a gente valorizar isso. Depois eu tive a Carol, que é a nossa nutricionista, que me ensinou o valor da comida. Que não é excluir, Shayra. A gente fala de dieta e pensa assim, o que eu vou tirar? A primeira coisa que a Carol falou para mim, você tem que incluir o quê? Água. Foi a primeira coisa. O meu processo de dieta começou tomando água. E água é emoção, né? É o fluir da vida dentro da gente. Depois, olha, agora nós vamos incluir frutas. Agora a gente vai incluir salada. Então, em vez de eu ter a mentalidade do tirar, eu passei a ter a mentalidade do vamos incluir. Incluir vida. E aí, depois seguiu o meu segundo educador físico, que é aquele mais pauleira, né? Aí você já tá com o corpo um pouco mais preparado. E ele é professor de dança, é o Felipe. E aí o Felipe me pôs para render. E assim, toda a equipe, né? Dentro do posto, dentro do SUS, porque esse programa nosso ficou tão bacana que eu fui compartilhando com as pessoas. Isso virou um programa dentro do SUS. Então, assim, eu fui emagrecendo junto com a população. E todo mundo envolvido nesse projeto. Fantástico! De entender a constelação. Então, assim, o agradecer também ao meu trabalho, né? A oportunidade de... O quanto o meu trabalho fez bem para mim. Então, eu agradeço meus pais, a esses profissionais maravilhosos que estão comigo. Com certeza, minha mulher, né? Porque acompanhou todo esse processo, teve junto... Claudinha! Beijos. Eu já sei, Rosiane, eu já sei por que a Claudinha tem essa luz. Eu conversando aqui com você, eu liguei tudo. Eu falei, gente, a Claudinha tem que realmente ser muito iluminada, porque a Rosiane é muito iluminada. Obrigada, Shayra, obrigada. Agora, E aí, eu acho que esses são os agradecimentos, né? E aí, me conta uma coisa. Qualquer pessoa pode ser constelada? Qualquer pessoa pode ser constelada. Desde que ela queira tomar consciência, lembra da luz? Desde que ela queira tomar consciência do que está prendendo ela ao sofrimento. A constelação é um caminho de saber, de conhecer, de ver, né? E vendo, a gente olha para o sistema. E quando eu olho para o sistema, eu começo a entender muitas das coisas que acontecem comigo, né? Eu posso, com relação à alimentação, para mim foi uma coisa muito importante, né? Eu sou primeira filha de uma primeira filha. E aí, quando eu olho, né, para a história da minha mãe, as dificuldades, né, de ter um primeiro filho, o quanto isso foi impactante, o quanto essa história de ser, né, essa primeira pessoa que vai ensinar os nossos pais a serem pais, o quanto isso acarreta também em pesos. E aí eu fui percebendo que muitas das coisas que aconteceram com a minha mãe se repetiram comigo. E eu pude devolver isso. Olha, não é meu, eu não preciso carregar essa dor. E a constelação, então, ela nos ajuda a liberar a vida. E qualquer pessoa pode fazer qualquer tema. E agora, Rosiane, eu quero que você fale um pouquinho como que a constelação familiar é em relação à história da família. E aí eu vou te mostrar algumas fotos e você vai me falar essa história. Essa foto. Eita! Onde você desenterrou isso, Chay? Vamos lá! Surpresas!
é minha mãe, Shaira, minha mãe. Conta pra gente sobre a constelação familiar referente à história dessa foto. Tá. A mãe é o nosso grande caminho para a vida, né? Ela traz a gente para a vida. E eu vou chorar, você tá me emocionando, hein? E trazer a minha mãe é a mulher mais forte que eu conheci, sabe? É a pessoa que me mostrou muito. Muitas vezes eu briguei com ela, falei assim, eu jamais serei como você. Aquele auge de adolescência da gente muito rebelde, né? E hoje eu olho e falo assim, que orgulho vir dessa mulher. É uma das pessoas mais batalhadoras que eu conheço. É uma pessoa que é mãe, sabe aquela mãe, que tá ali. E ela me ensinou muito, Shaira. O que a gente aprende com a mãe é o ser mulher. Demorou muito para eu entender isso. Eu achava que o feminino era fraco. Eu não sei, acho que a gente acaba indo muito para essa questão da empresa e achando que o feminino é fraco, né? E a minha mãe me ensinou qual é a força de uma mulher. Como o silêncio feminino, que às vezes é interpretado muitas vezes como fraqueza, o quanto ele tem uma grandeza, o quanto ele tem uma presença, o quanto essa força do suportar, mas não tô falando de suportar no sentido resignado, não. É o suportar ativo de qual é a melhor estratégia, né? Então, minha mãe me ensinou muito isso. E aí é um lugar muito importante que é a casa da minha avó. Isso aí está na frente da casa da minha avó. E você contando essa história de mãe, e mãe é sem explicação, né? A gente poder ter mãe, ter tido o privilégio de ter tido mãe, nem quem teve mãe por tão pouco tempo, né? Ter tido o privilégio de ter tido uma mãe. Que história linda, mas tem mais. Agora Opa! fala pra gente dessa aqui. Ó. Essa daí, bem, a gente foi da mãe e vai para o pai. Essa é minha formatura Sim. de ensino médio, Shaira. Formar, né? Acho que formar tem um significado tão importante, né? Eu formei na Fundação Bradesco. Acho que foi um dos aprendizados maiores que eu tive na Fundação Bradesco foi aprender a ser uma profissional. A Fundação me trouxe muita consciência de responsabilidade, de horário, foi quando eu comecei a trabalhar, né? Então, foi meu primeiro emprego, através da Fundação, foi meu primeiro emprego. E eu percebi, assim, o meu pai me ensinou muito, e aí essa foto para mim tem muito a dizer também, o pai, ele é muito do suportar a dureza da vida, sabe? Firmeza, dá conta, você consegue. Então é aquela rotina nossa doida, né? De trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, preocupar com o vestibular e tá no corre, tá na batalha. E achar assim, a faculdade que eu fiz é uma faculdade de psicologia, era uma faculdade, eu fiz faculdade particular, porque não tinha, naquele momento não tinha como eu sair da cidade e tentar uma federal. Então, assim, meu pai foi um cara que falou, não, vamos pagar, vamos dar um jeito, vamos trabalhar, sabe? Meu pai, ele me trouxe muito essa consciência do suporta e se vira também, sabe? Um pouco do meu pai é muito assim, ele ajudou muito, mas ele também, pois, olha, se vira, eu posso te ajudar até aqui. E aí vai, cresce, né? E eu acho que Aí, como o pai é importante na vida, né? Bem isso que você falou, em seu suporte. sim, mas principalmente acho que meu pai me desafiou muito, sabe? Do tipo, e durante muito tempo eu fui muito rebelde também, sabe? De bater de frente. Eu não vou ser assim, né? E aí hoje eu vejo o quanto isso me tornou, me deu garra. Então, acho que suportar, né? A vida, as durezas da vida. E não é suportar no sentido de vítima, não é suportar no vambora, isso faz parte. Simbora. Entendeu? Agora tem mais, não acabou. Opa! Conta pra gente dessa foto. Essa foto é. Essa foto, Chara, é o seguinte. Essa foto que você tá vendo, essa moça de azul aí, Aqui, pessoal, ó. que você levantar um pouquinho, acho que aparece até o Dr. Rafael. Tá Quando eu aparecendo. cheguei de Brasília, eu fui para Brasília apresentar a constelação. E quando eu cheguei de Brasília, eu falei assim: olha, agora é uma hora, eu preciso
eu preciso cuidar da minha saúde. A minha Uhum. consciência veio muito forte de fazer isso. E aí, como eu falei, eu fui fazer isso compartilhando com a população. Então, eu chamei a nutricionista, eu falei, faz um grupo para a gente pensar em emagrecimento. E ela me convidou para ser a psicóloga do grupo. Agora, você imagina, essa psicóloga de 150 quilos falando para as pessoas como é que elas iam emagrecer. Para mim, no primeiro momento, Shaira, não fazia nenhum sentido. E aí eu volto no que eu falei do Hellinger, de ser um cara super humilde. Ali na frente de todo mundo, e eu lembro que a primeira reunião a gente tinha 70 pessoas. E eu com 150 quilos, falando para as pessoas que nós iríamos começar um grupo de emagrecimento. E eu era psicóloga. Ali foi o meu primeiro lugar de humildade, de falar, olha, eu tenho limites. E aí, essa foto, ela é da nossa primeira caminhada. Que o médico, eu falei, vamos fazer uma caminhada? E aí, Essa Chay, aqui, ó, de azul, né? Essa de aqui. azul. Eu não conseguia andar Aham. 1 quilômetro, Shaira. Todo mundo foi e eu tive que voltar sozinha, porque eu não conseguia andar. Eu voltei. E eu lembro direitinho da sensação de voltar, falando, putz, tinha senhorinha que falava, vamos, doutora, a senhora consegue. Eu olhei assim e falei, senhora de 70 anos olhando para mim, e uma senhora de 70 anos conseguia ir, eu não consegui. Eu não consegui, Chay. E aí eu falei assim, calma aí, você não tem alguma coisa muito errada com você, porque você não está conseguindo caminhar na vida. Tem algo errado aí. E aí, essa Uhum. foto do outro lado, apesar que o Aqui, doutor ó. Rafael não tá aí, mas ele foi Assim, comigo. pra gente focar na Rociane de agora. Essa foto é o dia que eu fui com o doutor Rafael no Pico da Bandeira, aqui em Maria da Fé. Nós andamos 10 quilômetros. Subimos mais de 400 metros, subida. Deus, que orgulho! E aí, caminhar na vida, Shaira. Acho que essa foto, ela me mostra que a gente só faz o caminho quando a gente anda. A constelação, ela só acontece na prática. E principalmente, na gente compreender que só quando você olha para as suas fraquezas, para aquilo que não está legal, quando você olha de verdade, sem querer esconder, sem querer mascarar, sem querer fingir, mas quando você olha para aquilo que te impede de andar, aquilo que te trava, e compartilha isso com as pessoas, é que você vai conseguir. Então, qual é a grande proposta da constelação, né? É a gente trazer essa consciência e olhar para a vida, olhar para os processos de transformação, compartilhando ele com as pessoas. E a constelação trouxe vida e muito amor para mim. Acho que isso é o que eu posso falar, né? E não acabou, tá? Agora tem a história dessa caixinha aqui, ó. Conta pra mim a história dessa caixinha, que eu sei que ela é recheada de história aí e entra muito na constelação familiar. Conta pra gente. Então, né, Shaira? Não é à toa que a gente se transforma no que é, né? A minha Sim. mãe, eu tinha uns 2 anos de idade, e aí minha mãe me deixava muito na casa da minha avó em outra cidade. E aí um belo dia ela resolve, eu tinha um ano e meio, 2 anos, ela resolve começar um caderno, porque ela percebia que eu acabava ficando muito longe dela, porque tinha que trabalhar, tinha um monte de coisas, né? A gente sabe quantas mães hoje passam por isso, né? Tem que Uhum. deixar de ficar perto dos seus filhos, não é porque elas querem, mas porque elas precisam para sobrevivência. E aí foi a forma que a minha mãe teve de ficar perto. Então ela começou a escrever sobre a minha vida. Essa E aí ela história fez eu arrepio quando eu soube. um caderno. E esse caderno conta todas as histórias importantes que aconteceram. Então, assim, eu tenho um livro da minha vida que a minha mãe conta. Não só a minha mãe, como meu pai também. Eles contaram essa história, né? E esse caderno, ele é muito importante. E quando, o ano passado, a minha mãe foi para terapia, então minha mãe é uma pessoa super moderninha, assim. Já viu que eu sou super apaixonada nela, né? Sim. E aí minha mãe foi para terapia, e no processo dela terapêutico, era a hora dela liberar os filhos. E aí ela fez, tanto eu quanto os meus irmãos, todos nós temos esse caderno. E aí ela fez no meu aniversário do ano passado uma entrega solene das minhas histórias de vida.
E aí ela falou, agora você escreve a sua história. Olha que Isso, lindo isso. ela entrega, né? Só Essa para resumir, para as liberação. pessoas que estão nos acompanhando aí, a Rociane é consteladora familiar. Ela está contando um pouquinho sobre a constelação familiar e contando para a gente a história de vida dela. Eu mostrei para ela que agora, essa fotinha, é uma caixinha que ela tem. E olha que história linda. A mãe dela escrevia cartas para ela, os momentos que elas viviam, confidências, guardou dentro dessa caixinha por muitos anos. E no aniversário, né, Rociane, ela entregou essa caixinha. E aí, vê se eu entendi correto. Ela entregou a caixinha no momento em que ela sentiu que você conseguiria contar a história com as suas próprias pernas. Sim, sim, Shaira. E aí, eu acho que esse caminhar, sabe? Esse caminhar de estar livre, de ser liberada para você estar na sua própria história de vida. E quando a gente fala, né, de transformação, acho que é isso. E é esse o convite que eu faço para todos, sabe? Para vir conhecer a constelação. Porque ela é mágica. Todo mundo fala isso. Todo mundo Ah, que vivencia. É tá. mágica. Depois você vai deixar o convite, a gente vai deixar o seu perfil aí para as pessoas entrarem em contato. Sim, Mas eu quero ler uma coisa para você primeiro. tá bom. E você vai me falar sobre isso que eu vou ler. Essa carta foi escrita no dia 1º de novembro de 2018. Filha, estamos no nosso melhor momento novamente. Não canso de agradecer a Deus por nos permitir isso. Sempre fomos nós duas. O nosso elo é muito forte. É um cordão que cortaram, mas não se rompeu. Te sinto o tempo todo. Somos parte uma da outra e mais do que nunca estamos pertinho. Vai tomar uma decisão muito importante em janeiro. Ou melhor, a decisão já foi tomada. Em janeiro se consolida. Digo, seja feliz com a sua escolha. Você sempre foi firme nas suas decisões. Vai e seja feliz. Te amo, filha. Lembre-se, estarei sempre do seu lado. Rita, essa é uma cartinha que está dentro da sua caixinha. Me fale sobre ela. Shaira hoje. Nossa. Então, casar, Shaira. Acho que essa foi a decisão mais adulta que eu tomei na minha vida. E mais importante, né? Não, eu tenho um casamento homoafetivo, não é uma coisa fácil, socialmente da gente Estou trabalhar. tentando controlar. Não é uma coisa fácil, mas Cláudia é o grande presente da minha vida. A minha grande parceria de alma, sabe? A gente não casa com homem ou com mulher, a gente casa com uma pessoa. E ela eu sempre falei isso pra ela, ela é a pessoa da minha vida. E eu sei, meus pais são muito católicos e com princípios, né? E isso, eu vi o quanto eles olharam com amor para mim e pelas minhas escolhas. Então, essa carta, ela tem muito, não é só de liberar um filho para o casamento, sabe? É de concordar com o que esse filho é. E como eu desejo para todas as pessoas, independente da escolha, eu não estou falando nem disso, estou falando o quanto eu desejo para as pessoas que esse olhar chegue. E não vou falar que esse olhar chegou fácil, Shaira. Como todos nós, eu tive muitas questões com a minha mãe, com meu pai na minha vida. Uma vida, teve muitas dores que a gente compartilhou, mas a constelação me trouxe tanta alegria de resgatar essa relação com a minha mãe, com meu pai, mas principalmente assim essa relação com a minha mãe. E a obesidade tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com esse nível de proteção que eu construo em torno de mim, porque eu não sinto de verdade, profundamente, essa proteção materna. Então, assim, a minha mãe, ela é uma pessoa que se transformou muito também. E essa carta é uma concretização, sabe? De mudança, de falar, olha, tô com você.
Te aceito. Vamos mandar um grande beijo para essa mãe, Rita. Que história maravilhosa, que presente maravilhoso. Que honra a minha estar participando desse momento e saber dessa história que, assim, é impossível não se emocionar. Mas eu vou ler mais uma cartinha para você. Essa cartinha, ela foi escrita no dia 22 de fevereiro de 2002. Tem aí 18 anos. É a cartinha que você carrega aí dentro da sua caixa. Rociane, existe um caminho no seu íntimo. Às vezes, falta o clarão e você não consegue encontrá-lo. Não conhecendo o caminho, vem o medo e a desesperança. Tudo fica confuso e o que você julga como provocação ou obstáculo, talvez seja a luz que você procura. Somos sobreviventes sempre. A cada conquista surge outra, e assim é a lógica da eterna existência. Entre no porão do seu ser. Procure sua razão e sua coerência. Descubra para que recebestes a vida. Então, sejas feliz, porque encontrou o início, meio e fim da poesia que o universo colocou sobre você. Deixe o medo, amadureça e sejas completamente feliz. Messias. Fala dessa cartinha linda. Meu pai a vida inteira falou para mim assim, Shaira, um dom quando não é colocado em prática, ele te sufoca e mata. E eu sempre tive muito claro para mim esse dom de enxergar as pessoas. E só que quando você enxerga as pessoas, você fala, e não sabe trabalhar com isso, você atravessa elas. Então você fala coisas que elas machucam e elas vão reagir a isso. Então, muitas vezes, eu falei coisas que machucavam as pessoas, porque eu enxergava aquela brincadeira de a gente pegar na veia. Sim. E aí, eu vi esse dom muitas vezes ser transformado em coisas que me machucavam. E aí eu fui trabalhar esse dom. Eu fui entender. Demorou para eu compreender isso. Quando ele fala entre no porão, né? É realmente olhar profundamente para aquilo que me machucou, para aquilo que foi difícil e resgatar. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, todas as coisas que eu vivenciei, elas foram uma ponte para eu chegar até as pessoas que eu atendo hoje. Então, quando eu vejo alguém com dor, não quer dizer que a dor seja igual, porque cada um tem a sua, mas eu tenho um profundo respeito. E aí eu sei o quanto o outro está perdido ali dentro daquele processo. E o quanto que ele precisa é de consciência e de luz. Então, essa carta mostra muito o meu pai, assim, trazendo para mim essa consciência do, olha, a vida não é ao acaso, você tem um propósito. E eu vejo muito claramente, assim, o quanto o meu propósito de vida é trabalhar e ajudar e contribuir um pouquinho com a história das pessoas. Porque contribuíram muito comigo, sabe, Shaira? Eu fui muito abençoada. Eu olho para minha vida e falo o quanto eu sou abençoada, o quanto as coisas boas aconteceram, o quanto eu posso só agradecer a Deus por tudo que eu recebi. E aí, esse... Ixi, a mãe travou aqui. Rociane, tô respirando um pouquinho. Uma história linda, quanta emoção você trouxe aqui hoje pra gente. Nossa, que prazer, que honra estar aqui contando sua história. Depois, no final, se a Claudinha quiser entrar aí pra gente mostrar a Claudinha. Claudinha, gratidão demais por você. Rociane, a gente ainda... são muitos assuntos, né? O mundo tá aí com muita informação. Então, acredito que as pessoas ficam muito perdidas em tanta informação. E a constelação familiar, para muitas pessoas, é nova, né? Você trabalha com ela há muitos anos, mas para muitas pessoas ainda é nova. Eu quero que você faça um convite para as pessoas que estão nos vendo hoje. Como se transformar através da constelação familiar?
como ser uma pessoa mais feliz e mais leve. Faça esse convite para as pessoas. Sim, nós, e aí eu fui aprendendo um pouco com a constelação e fui percebendo que a melhor forma da gente transformar e implementar isso na vida é com conhecimento. E o conhecer a constelação profundamente me transformou. Então eu comecei a compartilhar esses aprendizados e há quase 5, 6 anos eu ofereço cursos de formação na área de constelação familiar. E em especial nesse momento, né, de reedição das nossas fronteiras, entendendo, né, como esse online pode ser bacana e diferente, nós vamos estar lançando o curso de constelação familiar. É uma jornada de transformação, é um processo. A constelação, eu posso me tornar um terapeuta, mas muito mais antes de ser um terapeuta, acho que todo mundo percebeu pela nossa conversa que eu preciso aplicar em mim. E naturalmente, quando eu aplico ela em mim, esse ser realmente. Então, a formação de constelação familiar, primeiro momento, ela é um processo de imersão, de se reconhecer, de entender qual é a sua história de vida e como a sua história de vida pode contribuir para o outro. E aí, naturalmente, você vai descobrir o seu eu terapeuta, esse eu facilitador em constelação familiar. Então, o nosso curso é uma jornada de 12 módulos. Nós vamos ter agora, dia 29, a partir das 3 da tarde, um aulão para as pessoas conhecerem e se interagirem mais, né? Se interarem mais um pouquinho dessa filosofia de vida. É uma alegria muito grande poder compartilhar a constelação. Eu sinto assim que ela... eu vejo o quanto ela toca os nossos alunos. E o nosso curso tem um diferencial muito importante, Shaira, que eu acho que não são aulas gravadas, são aulas remotas, então o tempo todo eu estou interagindo. E além disso, os alunos, eles têm um momento que a gente chama de supervisão, que é o momento em que o aluno pode falar dele também. Entendeu? Ele tem um momento terapêutico comigo para ele poder trabalhar os temas dele dentro da constelação, e a partir disso, a partir dessa consciência que ele vai desenvolvendo com ele pode desenvolver com outras pessoas. Então, qualquer pessoa pode fazer o curso, não só quem deseja ser um terapeuta, mas principalmente para quem quer se conhecer e se transformar. E ser mais leve, né? Rosiane, depois vocês compartilham aí comigo, você e a Claudinha, as datas, as informações do curso, que eu vou compartilhar aqui no meu perfil, né, para as pessoas. E aí a gente reforça o convite. É bem isso que você falou, é muito amplo. Quem quer transformar a sua vida, participe de um curso de constelação familiar. E eu imagino que fazer esse curso com uma pessoa tão iluminada quanto você, meu Deus, né? Com certeza é maravilhoso. Tá subindo muitos comentários aqui, e aí eu tentei acompanhar, não consegui acompanhar todos, mas passei o olho assim, e são só elogios, você tá aqui na live, gratidão a você. Muitas pessoas colocaram aqui que realmente transformaram a vida fazendo curso de constelação familiar com você. Outras, aí a Marcela agora, agradecendo, dando parabéns. Outras pessoas falaram do quanto você é querida. Então, assim, foram muitos comentários subindo aqui. Quero agradecer muito as pessoas. E, Rosiane, eu agradeço mais uma vez. Você está me dando uma honra em estar aqui comigo, em fazer essa primeira live aqui comigo. Olha que honra, que alegria para mim. Como você mexeu comigo. Olha, nossas almas, Rosiane, nossas almas estão assim, né? E eu acredito muito em energia. E que energia maravilhosa você trouxe para mim. Eu acredito que as pessoas que estão aqui acompanhando tiveram essa mesma sensação que eu. Quando você começou a falar das fotos, eu arrepiei, assim, um arrepio na alma, de verdade. Por uma história tão linda e por saber que muitas pessoas vivem esses momentos. Sozinha elas não conseguem buscar a felicidade, buscar o que realmente traz bem. E fico feliz de você ter compartilhado. É um caso de sucesso, né? Através da sua história, você transformou sua vida e agora transforma a vida de outras pessoas. É um trabalho
maravilhoso que você desenvolve em parceria com a Claudinha, nossa parceira. Eu recebi um WhatsApp aqui e falou assim para mim: ela é muito empolgante. E eu falei, realmente, ela é muito empolgante. Essa live tinha que durar horas para a gente ficar aqui conversando. A Magda está colocando aqui para a gente que é transformador mesmo. Quanto compartilhamento bacana, né, Rociane? Que alegria. E aí, como a gente ainda tem 10 minutinhos, nós vamos fazer um sorteio, né? Você vai presentear as pessoas aí que assistiram a Sim, live com o livro. porque Olha! esse livro, Gente, esse que livro é o livro último lindo! livro, é a última publicação. O Heringer, ele faleceu, né? Então, essa é a última publicação dele. É o livro que fala sobre a obra, né? A vida e a obra dele. Então, como vai funcionar o nosso sorteio, né? As pessoas precisam seguir a minha página no Instagram e a sua. Então, só vai valer para quem é seu seguidor e meu seguidor. Vai ter que responder a uma pergunta, Shaira. Qual é a nossa pergunta? Qual é a trans que você quer na sua vida? E aí, vai responder essa pergunta. A resposta. E aí, a melhor resposta vai ganhar o livro. E aí, Nós vamos pessoal, estar no correio. a Rociane vai com o ganhador, né? Nós vamos entrar em contato, enviar pelo correio. Então, pode ser uma pessoa de qualquer lugar. A live vai ficar salva no meu IGTV. E aí, essas respostas vocês vão escrever lá nos comentários do meu IGTV, tá? Isso. Embaixo dessa live aqui. Eu vou colocar a pergunta, marcar a Rociane, e aí vocês vão respondendo aí. E aí, a melhor pergunta vai ganhar esse livro. Marta, a pergunta é: que transformação você faria na sua vida? Eu vou deixar escrito nos comentários no IGTV também. E a Rociane vai presentear os participantes da live aí, quem responder com a melhor pergunta. Esse livro maravilhoso. Sim, e esse livro, Chara, esse livro é divino, tá? Já devorei ele e uso ele no nosso curso avançado. A gente tem um curso de especialização, então esse livro a gente usa muito ele. Esse livro, ele tem uma história do Hellinger que eu acho maravilhosa. O Hellinger, aos 92 anos, 92, 93 anos, ele percebe que ele ainda tem mágoas da mãe. É muito interessante. E aí ele fala uma coisa que eu acho muito bonita do Hellinger, que eu vou falar sempre da humildade dele. Ele vira e fala assim: e aí eu percebi, depois de quase 100 anos de vida, né? O quanto nós estamos o tempo todo melhorando. Não existe ninguém elaborado, Shaira. Não existe ninguém resolvido. Eu tô aqui, é lógico que eu já caminhei muito, mas, putz, se o cara criou a constelação, fez tantas coisas, participou de guerra, foi para a África. Esse cara fez um monte de coisa, criou uma teoria maravilhosa que muda a vida de milhares de pessoas. E ele virou e falou assim: eu ainda tenho coisas para resolver. Você imagina, gente? Então, eu acho assim, esse livro tem muita consciência de que uma vida boa não é uma vida elaborada e pronta, é uma vida em construção. E é isso que eu deixo, para as pessoas virem construir, né, a sua vida. Pessoal, vamos construir, vamos buscar a felicidade. Eu tenho certeza que ela está aí dentro de você em pequenas coisas, basta descobrir isso. Entrem no perfil da Rociane, eu vou marcar para vocês o perfil dela, para vocês conhecerem o trabalho dela. Vou compartilhar sobre o curso dela. E aí, o pessoal está perguntando aqui em relação à pergunta. Gente, um vídeo, a live vai ficar salva no meu IGTV. Então, vocês vão comentar lá no IGTV, nos comentários do IGTV. Eu vou escrever a pergunta de novo lá, que é: que transformação você faria na sua vida? E aí as pessoas precisam seguir o meu perfil e o perfil da Rociane. A melhor pergunta
vai ganhar o livro. Nós vamos enviar pelo correio. Então, se você chegou agora, não conseguiu acompanhar a live toda, ela vai ficar salva no meu IGTV. Fica de olho nos comentários que eu vou colocar a pergunta lá. É um presentão que a Rociane está dando. Além dela estar presenteando a gente, com a presença dela aqui na live contando a história dela, ela ainda vai dar um livro de presente. A Lúcia mandou aqui, Chaira, gostei de te conhecer. Obrigada, Lúcia. Prazer ter você aqui. A Roberta está falando aqui que a live foi maravilhosa, que está extremamente emocionada. Que alegria, que gratidão, obrigada. O sentimento é de gratidão, gratidão. Rociane, ficaria aqui conversando com você a noite inteira. Nosso tempo está terminando e o Instagram está cortando a gente um pouquinho antes, né? Uhum. De completar 1 hora. Então, para a gente não apagar e sair tudo sem despedir. Maria, um beijo, obrigada. Fátima, obrigada. Marta, obrigada. Não estou conseguindo ver todo mundo, mas, pessoal, muito obrigada. Rociane, mais uma vez, gratidão, 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 gratidão. Cara, muito obrigada por todo mundo que veio aí presente. Eu fiquei emocionada, então acho que eu não consegui ver todo mundo, mas depois eu vou ver com calma. Agradeço muito o convite. Agradeço, Cláudia. Eu não queria fazer... Eu falava assim, eu não vou fazer live. E aí, eis eu aqui. Mas não me arrependo. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E que honra minha, que prazer. Já deixo aqui o convite para você estar trazendo muitas outras histórias, para a gente contar mais sobre os cursos que vocês trabalham aí. O importante é a gente transformar vidas. O meu canal aqui, o objetivo é levar informação, compartilhar com as pessoas conhecimento e transformar vidas. E você está fazendo isso hoje. Você está trazendo para a gente um assunto que realmente transforma vidas e você já está convidada para uma próxima oportunidade. Só vou repetir aqui a pergunta, que o pessoal está perguntando para a gente encerrar, Rociane. Que transformação você faria na sua vida? Responde aí nos comentários da live, vai ficar salva no IGTV. Vou deixar os contatos também para Rociane. Rociane, beijinho. Cadê a Claudinha? O pessoal tá falando que a gente chamar a Claudinha, ela não vai vir? Dá um beijo pra gente? Ó. Cadê? Claudinha! Beijo, gratidão, Chaira. Gratidão a todo mundo. Gratidão muito por poder falar sobre isso, né? Gratidão a vocês. Beijos, meninas. Até a próxima. Até. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.